Olha, eu nasci em Viçosa e em Viçosa tinha sempre um colégio muito bom. Vários professores, não era a universidade ainda federal que existe hoje, era uma universidade estadual, era uma escola, era mais de agricultura e veterinária. A universidade era estadual. Desde aquela época o Estado estava com dificuldade de pagamento e os salários dos professores não eram muito bons. Então, uma grande parte de professores da universidade davam aula no colégio para complementar vencimento. Então, nós tivemos uma gama de professores muito bons e isso facilitou me facilitou, por exemplo, para vestibular, para isso. Mas quem me conheceu, um menino de 16, 17 anos lá, como diziam as mães da gente, menino levado, daquele jeito, mas sempre estudioso na média. Ninguém pensava que eu ia estudar medicina, né? Mas eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, 2 anos. E ele veio primeiro para fazer o vestibular de medicina e não conseguiu passar. Então eu imediatamente terminei o terceiro científico e vim com ele fazendo a segunda vez e eu a primeira vez. E pelo fato de 2 estudarem, aquilo animou um e o outro e acabamos passando os 2. Eu da primeira vez, eu vim para cá antes de completar 18 anos, o primeiro vestibular eu fiz, passei, e aí um mês depois eu completei os 18 anos. Então lá em Viçosa, eu acredito que muito pouca gente podia falar, o Guiz não vai fazer medicina, né? E acabei entusiasmando pelo fato do meu irmão já ter decidido, porque a gente não tem assim uma explicação correta para por que foi, não tive influência nenhuma, nem dos médicos que trabalhavam lá, assim, influência nenhuma. A influência foi pelo desse meu irmão ter vindo e queria fazer, e eu me julguei, assim, ter feito um curso bom, científico, que eu poderia vir e tentar isso. E foi isso que aconteceu. Eu passei na primeira turma das Ciências Médicas e aqui fiquei. Ciências Médicas começou em 1950, em 56 formou a primeira turma, uma turma pequena. Mas um curso muito bom, porque era uma escola nova, muitos diziam, escolinha. E isso fez com que a gente dedicasse mais. Fizemos eu me lembro, na época fizemos como assim, um contrato entre nós de não colar, entendeu? Então, e os professores muito bons, porque cada especialidade tinha muitos professores da universidade também que, de Minas Gerais, que davam aula lá. Mas uma gama de professores muito bons. Eu me lembro que eu quase desisti nas primeiras aulas. Eu fui dar uma aula sobre um ossinho do cérebro chamado esfenoide. E ele falou 1 hora, ainda ficou um pouco para a aula seguinte. E quantos nervos passavam naqueles orifícios. Eu falei, gente, isso está demais para mim, vou. Mas entusiasmei depois e por sinal, modéstia à parte, fiz um curso muito bom. Fui dos primeiros da turma.
Dentro do curso, a partir do quinto ano, a maioria, e outras especialidades também, quem foi fazer ginecologia, né? Quem foi fazer pneumologia, aqueles que se dedicaram, para a gente dedicar mais àquilo, a partir do quinto ano de medicina, a gente acompanhava mais o professor e continuava com o curso, mas dedicando mais àquilo, tá? Já procurando e estudando mais a especialidade, né? Eu quis fazer pediatria, quer dizer, eu entusiasmei por causa do professor. Quase todos, vários colegas que eu conheço, inclusive colegas mais recentes, quase todos fazem se dedicam a determinada especialidade em virtude do professor. Ser bom professor, você se entusiasma por aquela matéria, né? O professor de ecologia é muito bom, o professor nosso de ecologia era o professor Lucas Machado. Então você imagina uma quantidade de, né, uma aulas ótimas e tudo, muitos fizeram ginecologia também. E eu tive a felicidade de participar com o Dr. Costa Chiabe, que era um mestre na pediatria. O curso era tão bem feito que dava uma segurança, gente. A gente tinha uma segurança de logo começar a trabalhar, sem medo. Então eu formei em janeiro, eu já abri consultório no centro, na Rua Espírito Santo, com o Amazonas, e ali eu comecei uma clínica, tentando fazer uma clínica particular. No início é evidente que movimento pouco, né? Mas sempre vem um conterrâneo, né? Mesmo um médico mais antigo que te indicam, olha meu neto, essa história que geralmente a gente faz a clínica assim. Eu, por exemplo, fiz a clínica mais indicada por médicos mais antigos. Não tem uma explicação para você. Talvez por conviver com eles num ambiente de trabalho. Porque eu trabalhei no IPSENG e trabalhei no NPS naquela época. E convivia com muitos médicos e é evidente que eles viam o trabalho da gente, acompanhavam. Olha meu neto, olha só, olha meu neto. E médico não cobrava de médico, não. E nem de neto não cobrava. E tinha justificativa. Hoje, por exemplo, não se pode fazer isso, porque numa família tem sempre 3 médicos, numa família 4, né? Então é muito difícil isso. Mas no nosso tempo não era assim. Então a clínica foi se formando assim, foi crescendo, eu dedicando mais à clínica particular. E com o tempo, um grupo, já existia aqui o pronto-socorro infantil, que foi fundado por um grupo de pediatras da Universidade de Minas Gerais, e pronto-socorro infantil, que foi o primeiro hospital infantil de urgência que teve em Belo Horizonte. E é evidente que era um lugar onde a gente podia se aprimorar também com outros colegas, internar um cliente, etc. E isso foi muito importante para a medicina, para a pediatria de Belo Horizonte, o pronto-socorro infantil. Mas a cidade foi crescendo e sentiu-se a necessidade de ampliar o atendimento pediátrico. Então, um grupo de pediatras, do qual eu fiz parte, nós fundamos de início o que nós chamamos de assistência pediátrica de urgência. Alugamos uma casa lá em Lourdes, e lá montamos era só para uma pequena cirurgia, né, um corte de uma criança,
E tinha ortopedista, tinha um cirurgião, tinha otorrino. E desse grupo fez parte outros pediatras formados na Universidade de Minas Gerais também. Participaram, não foram só do grupo da antiga de saúde das ciências médicas, não. Ciências médicas, aliás, tinham dois pediatras, um otorrino da nossa turma, um cirurgião para pequena cirurgia, um ortopedista, que era colega nosso. Então, fizemos isso. E, com o tempo, o movimento foi crescendo e resolvemos fazer também um hospital infantil. Né? Na ocasião, na Rua Gonçalves Dias, quase com Bias Fortes ali, na descida da Praça da Liberdade, na descida, hoje é até uma espécie de é coisa do governo, de exposição, de trabalhos, entendeu? Hoje é isso. Mas naquele tempo era um convento de irmãs. E elas estavam para mudar para Pampulha. Estavam querendo vender o prédio. E reunimos com empréstimos e tal, compramos o prédio ali e ali fizemos o Hospital São Tarcísio, do qual eu fiz parte até terminar. Mas como todo hospital sempre viveu com muita dificuldade, a vida era muito difícil e com o tempo nós trabalhamos há bastante tempo. Com o tempo fizemos apartamentos para internar e tudo, mas com o tempo as coisas se tornaram difíceis para manter um hospital infantil. Então resolvemos acabar com o hospital. As taxas eram pequenas, pagavam um pouco. Então quem atendia lá, do ponto de vista particular, os clientes particulares que iam lá, a gente estava bem. Mas o hospital em si, viver de internações, de convênios, as coisas foi tornando muito difícil. Então nós resolvemos terminar. Mas tinha um grupo que resolveu ficar. Vamos tentar tocar. E nós dávamos muito bem. Tanto é que nós saímos 5 e 5 ficaram lá. E doutor Nívio Braz de Lima, que era nosso companheiro, resolveu tentar manter o hospital funcionando e tal. Ele vendeu cotas para pediatras novos e tal, mas com o tempo também não conseguiram manter. Foi então que venderam para o Estado. O Estado comprou, não sei se foi o PSEG ou o Estado mesmo de Minas Gerais, porque tinha um colégio ao lado, que era do Estado. Eu acredito assim, o hospital de ginecologia, ou obstetra, outros hospitais, tem as taxas, vamos dizer assim. Tem taxa que você vai cobrar da pessoa que é conveniada, né? Você tem um convênio lá com... cobra dela, taxa de sala, taxa de luva, taxa de parto, tem uma série de taxas que ajudam na manutenção do hospital. E nós não tínhamos nada, nem taxa de hidratação, que era comum demais, as crianças se hidratarem com gastrite e tal. E não tinha taxa nenhuma e a coisa não evoluiu, né? Não evoluiu bem. Pronto-socorro infantil também depois parou e os hospitais maiores, né, começaram a atender pediatria, formar grupos e que tem até hoje aí. Com muita dificuldade também, que teve hospital infantil que
teve que fechar, outros foram incorporados. Então, é difícil, de criança é difícil. Agora, quem trabalha lá como médico, né, tem muita facilidade, né? Porque ele pode internar o cliente dele lá, se é um cliente particular, né? Hoje, cliente particular nem sei se tem muito. Existe, né, ainda pediatras que têm uma clínica boa. Mas difícil isso. Hoje a Unimed dominou grande parte do atendimento médico. As outras instituições também que mantêm isso. Tem os institutos, então a coisa ficou difícil, né, particularmente. Eu acho o seguinte, essa é a minha opinião, a medicina, de uma maneira geral, ela, do meu tempo para cá, houve cresceu em matéria de aparelhagem para fazer diagnóstico, uma série de coisas. Mas o médico, no atendimento, o cliente tem direito de reclamar. Tem médico, eu sou médico, posso falar isso, tem médico que você vai, ele nem faz uma anamnese sua. E a anamnese é metade do diagnóstico. Você vai, fica na outra conversa, não conversa com o doente. É a Unimed, ela paga pouco, ou tem que fazer uma consulta rápida porque tem muito. Quer dizer, isso para mim nunca serviu, tanto foi uma das coisas que eu parei de atender, porque eu não vou filiar Quer dizer, claro que eu tinha uma certa condição, eu trabalhei muitos anos, né? Tinha uma aposentadoria pequena que dava para manter, para eu parar de trabalhar. Mas há uma dificuldade hoje, essa medicina hoje, eu vou te dizer, viu, eu não posso dizer que eu tenho médico bom, né? E que me conhece, e que me atende, mas é diferente. A medicina mudou demais nesses anos todos. Para você ter uma ideia, quantas doenças que eu tratava e que todo mundo tratava, que não existe mais. Eu vou citar algumas. Sarampo, poliomielite, difteria, tétano, rubéola, cachumba, coqueluche. Isso aí eu ia citei umas duas. A gente lembrava muitas doenças que não existem mais nas crianças. Por quê? Vacinação, né? E mais pela vacinação mesmo. Acabaram essas doenças, mas apareceram outras. Aí vem a dengue, aparece né? Outra doença. Então, mas eu acho que a pediatria desenvolveu demais. Desenvolveu muito. Os cursos estão bons, estão muito bons. Quer dizer, é claro que pode ter escolas aí, né, que não tem o recurso para dar um curso muito bom, eu acredito que sim. Mas umas escolas básicas, melhores, inclusive interior, de Juiz de Fora, de Alfenas, né, citando assim. E é um curso muito bom mesmo, e só não sai bom médico quem não estuda, não quer, porque existe um estudo constante, né? Agora, o desenvolvimento da parte de exames, né? Ultrassom, naquele tempo eu não sonhava com essas coisas, não, né? Você, com a anamnese, com a conversa com a mãe, ou com o pai, você faz metade do diagnóstico. Então, como é que começou
né? Tem doença dessa na família? Como é que começou? Como é que começou a doença do menino? Tem febre? Você tem que ter paciência para conversar com a mãe. A mãe te dá metade do diagnóstico. Se você não faz pelo exame clínico, pela ausculta, pela palpação, né? Você precisa de um exame complementar de sangue, um exame de urina, né? Uma radiografia, até uma radiografia de pulmão, Então você complementava o diagnóstico e havia grande acerto. Hoje o que desenvolveu foi, de fato, a medicina auxiliar, né? Exames, né, mais evoluídos, de imagem, né? Muitas vezes a gente fazia diagnóstico pela percussão. Você botava o dedo do pulmão do menino e pelo ruído que você tinha, você via se aquele pulmão estava, né? Se tinha alguma área de opacificação que dava um som diferente, né? Você escutava mais, com mais calma. Enfim, a palpação é diferente. E principalmente a conversa com a mãe. E hoje a conversa, porque não, eu acredito que tenha, tem pediatras muito bons aí que conversam e tudo. Mas, da maioria, no geral, não tem não. O que me deu que não tem muito orgulho, eu acho assim, o que eu me sinto mais valorizado foi eu ter trabalhado a vida inteira com clínica particular. Procurado, não por indicação de colegas. Basicamente, minha clínica era indicação de colegas e de próprios clientes que gostavam do meu atendimento. Eu voltava, então eu trabalhei só particularmente. E é difícil isso. Claro que eu tinha um emprego, eu trabalhava no IPSENG. Lá eu fazia uma medicina, modéstia à parte, bem feita, atendia do mesmo jeito, procurava conversar com os doentes. De lá surgia, com as clínicas, clientes particulares, eu precisava fora de hora, mas quem é que ele ia? Ele era aquele que o atendeu bem, não é isso? E assim nos outros locais onde é que a gente trabalhava. Então, isso eu tenho comigo, viu? Que graças a Deus eu fiz um nome, na época, muito bom, né? Participei de quase todas as diretorias da Sociedade de Pediatria, dando um apoio, e da brasileira também, então tem jubilado, 50 anos, né? Mais, né? Pagando lá a Sociedade Brasileira e tudo mais. Isso comigo era constante, era normal, constante. E olha, assim, por muitos médicos, eu me sentia assim porque você olhava um médico antigo, chegava o neto, fazia neto para olhar. Eu atendia o filho, atendia, quando ele desenvolvia, ele casava, você atendia o filho dele, e isso, você imagina isso em 50, você trabalhando durante 60 anos, como eu trabalhei. Era geração, era uma família inteira, entendeu? Madrinha de casamento e etc. E tal. Batismo algum, mas casamento era muito comum. Interessante. E isso era muito comum comigo. Atendia a família e ia seguindo, né? O filho, depois neto, isso tem muito. E outra coisa mais, não era só na clínica particular, não. Isso no IPSENG, não era no Instituto de Previdência, era comuníssimo, muito comum.
O bom atendimento. Em tudo você tem que ter bom atendimento. Tem que ter paciência. De uma mãe que chega, que você já atendeu o número exato, ela chegou, o menino passando mal lá, você manda entrar, você resolve aquele problema. Vem, tem mais. Mas, gente, eu vou atender no curso. Isso era comum demais. Um exemplo, você tinha que atender, por exemplo, 10 clientes marcados normais. Dia, seguia, e duas a mais naquele tempo, chamadas de emergência. Aqueles meninos chegavam passando mal. Eu nunca atendia duas só, 4, e não deixava de atender. Então isso a mãe, a família, fica grata, mas em qualquer, não precisa ser médico, ser pediatra, qualquer coisa que você faz além daquilo, você tem o reconhecimento, né? Então isso é comum, esse negócio de tratou do menino, do filho dele e do neto. Isso tem muito. Não, brasileiro como sócio. Com sócio. Na Mineira, eu participei de algumas diretorias, diretoria social, ajudava sempre em todos os congressos, ia em quase todos eu fui, inclusive no exterior. Mas uma participação assim, de trabalho, mais trabalho. Numa ocasião, muitos colegas não sabem disso, uma determinada época, eu fui até sondado para ser presidente da Sociedade de Pediatria, mas não aceitei, não quis, não tinha condição na época de aceitar. Eu nem vou citar o nome de quem me convidou, porque não... Mas eu trabalhei muito. Porque o Dr. Lincoln, que trabalhou muito aqui na Sociedade de Pediatria e na Sociedade, foi presidente da Sociedade Brasileira 2 vezes. Era meu primo, primeiro. Então, após dele lá, eu ia no congresso. Então, sempre admirando o trabalho dele aqui junto a... Eu falava, nossa, eu não faria um negócio desse, eu não tinha condição de fazer o que ele fazia. Mas, enfim, durante esse tempo todo de pediatra, durante 60 anos de trabalho, é muita história, é muita coisa. Não teria filme aqui, que não teria cartão para ver casos interessantíssimos. Aí todo pediatra tem as mães controladas e tem as mães desesperadas, né? Isso eu tive demais, né? Mãe que chegava e geralmente ia acompanhado da mãe dela, quer dizer, havia a avó que era mais desesperada do que não é? Eu me lembro uma vez, uma dessas, e a avó mandava mesmo lá e tal. Eu me lembro que um dia eu fui ao clube de manhã no domingo. Quando cheguei em casa, mais ou menos 2 horas, a minha mulher falou assim, tem uma senhora aí que está doida atrás do seu. Lá que o menino está passando mal e que se chegar não podia nem almoçar, não, fosse imediatamente. Falou quem aqui era, eu falei, eu sei quem é. É a avó, e ela era brava mesmo, mulher brava. Então eu me lembro que eu nem almocei, fui lá. Quando eu toquei a campainha, quando veio a avó, falou, o senhor não devia ter ido ao clube. Meu neto adoeceu. Falei, então da próxima vez que ele for adoecer, só me avisa.
para eu não poder comer. Assim, uns casos assim, né, que isso era comum, mães desesperadas, você queria interná-la, sair descabelada e tal. Enfim. Para mim, foi até surpresa, pelo seguinte, porque eu não convivi muito, não convivi na área de medicina de ensino. Eu fui professor. Nas ciências médicas, o professor Costa Chiab me disse que com 6 meses de formado ele ia me designar como assistente dele. E ele fez. E eu andei ajudando em alguma aula prática, preparando, levando criança ali e tal. E ele gostava muito de mim, não sei, pela minha dedicação, é claro. Ele não tinha filhos também e tal. Ele falou assim, olha, eu ia para o interior. Ele não deixou definitivamente eu ir para o interior. Não deixou. Ele tinha um tema assim, falou, tem que ajudar meu pai e tal. Ele falou, não, seu pai vai criar passarinho. Ele falava sempre isso. E assim ele me nomeou. Eu participei nas ciências médicas durante 1 ano e tanto. E ele veio a falecer. Com o falecimento dele, eu já não estava entrosado muito nessa área de professor e tal, mas gostava da clínica todo dia. Então não fiquei lá na ciência médica, até lá toda a documentação da época que eu 1 ano e meio, 2, por aí, não precisar bem não. Mas, então eu acho que foi uma surpresa agradável para mim de eu ter sido indicado para a academia. Porque geralmente na academia são pessoas que fizeram muitos trabalhos médicos, que publicaram muita coisa. E eu, pelo fato de não participar da medicina, né, de ensino, eu tinha pouca coisa publicada, pouco trabalho publicado e tal. E eu acredito mesmo que tenha sido pela minha atuação na sociedade, pediatria, e como médico, como pediatra de uma maneira geral. E fui indicado por professores, né, porque a maioria é professor lá e tal. Eu me senti honrado, muito honrado com isso, porque acredito tenham valorizado a minha atuação na pediatria mineira, né? Mas não como professor. Eu acho que quem não está junto da sociedade de pediatria, ele está alienado, porque você sai, você aprende na faculdade, mas o que você desenvolve participando de palestras, de gente mais experiente, de professores, de congressos, né? de reuniões, e além de você dar um pouco do seu trabalho também para uma sociedade que é sua. A sociedade pediátrica é nossa, gente. Aí varia lá, cara, de tanto em tempo tem um presidente, mas tem que trabalhar nesse sentido, participar de congresso, então, é importantíssimo, você evolui, você aprende muita coisa que você nem sonhava, né? Você vai lá. Congresso no exterior, por exemplo, congressos que você vê a participação das figuras mais importantes da medicina, né, mundial.
Não é uma área fácil, mas eu acho o seguinte, quando a pessoa se dedica mesmo, faz aquilo com dedicação, com correção, com ética, não tem jeito, você tem que ir para frente. Se uma pessoa vai consultar com você, você dá atenção, porque quanto mais atenção você der, quanto mais bem feito for o seu exame clínico, quanto melhor for a anamnese que você fez, mais possibilidade você tem de acertar o diagnóstico. Muitas vezes nem precisa de exame, diagnóstico, a mãe te dá pelo que você conversou com ela. Então, eu acho importantíssimo isso, essa turma se dedicar mais tempo para isso e estudar o tempo todo. Eu tinha um amigo, um colega, ele não era pediatra, não, ele acabou fazendo ortopedia. Ele falava assim, vai nos book. Se você não for nos book, ele brincava assim, quer dizer, se você não estudar mesmo, você vai ficando para trás, gente. Medicina, de um dia para outro, ela evolui. Eu já parei de trabalhar, mas sou curioso, gosto de acompanhar as coisas, né? Tenho exemplo em casa, que eu tenho uma filha que é pediatra e participa muito aí. Tem o genro, que é presidente do Conselho Regional, que é o Fábio Guerra. E eu tenho uma certa responsabilidade também nisso, né? De estar sempre de antena ligada. E tenho assim, um orgulho até de ser considerado muito por essa turma antiga de professores bons, Dom Elulião, Dom Francisco, né? Essa turma antiga aí que está indo no trabalho. Eu me casei, eu formei em 56, casei em 59. 4 filhas, 4 mulheres. Me perguntavam, como é que você vai? Eu falo, como elas querem. Porque era 4 mulheres e a minha com 5 mulheres em casa, né? Então, uma se dedicou, quis estudar medicina, fez pediatria no início. E no início ela foi fazendo pediatria, mas com o tempo acharam que ela tinha jeito para administrar. E hoje ela chegou a ser subsecretária de saúde da prefeitura. De gestão, de mexer com essa parte. Ela começou atendendo em postos e adquirindo um cargo mais burocrático dentro da medicina. 2 também no mesmo ramo, são dentistas. E uma farmacêutica, todas mais ou menos na área, né? De saúde. É um exemplo que eu pude dar a elas, assim, de estudo, E eu tenho 8 netos. Interessante que eu tive 4 filhas e neto só tem uma. 7 homens. Já tem um menino da Marília e do Fábio, já estão na escola de medicina, já está na escola de medicina. E os outros são menores um pouco, não estão nessa fase ainda. Mas são 8 netos com 7 homens. Virou disco, como dizem. Virou o cartão. O cartão virou. Eu fico pensando se eu falo, se eu não falo, mas nessa parte de atendimento, de ética médica, isso me amola muito, eu gosto sempre de bater nessa tecla.
que já não se, é como se diz, já não se fazem médicos como antigamente. E às vezes você tem que concordar. É claro que existem aqueles que dedicam, mas uma grande maioria está aí atendendo em larga escala de convênios, daí essas reclamações todo dia. Tem tido muita reclamação de médico, televisão todo dia está aí. Não é para ter isso não, gente. Se você fizer uma coisa bem feita, trabalhar direitinho ali, enfim, muita gente trabalha. A maioria é gente boa que dedica. Mas às vezes uma minoria que faz isso prejudica o todo. Mas foi tudo com muita dificuldade, viu? Sei que o estudo foi com dificuldade. Eu orgulho também de ter morado num barracão, casado nesse barracão que nós moramos, formado lá. E ter trabalhado para estudar. Trabalhei para pagar a parte dos meus estudos. Porque... E a gente podia fazer isso. Às vezes você até saía do trabalho para ir assistir uma aula fora do horário do trabalho. Tinha sempre uma pessoa que te ajudava. Eu trabalhei na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais como funcionário, né? Naquele tempo não tinha computador, era máquina de escrever, batendo máquina e tal, e funcionário. Com o tempo, a luta de meu pai, que tinha uns conhecimentos e tal, eu consegui ser transferido no quarto ano de medicina, quarto ano de medicina, transferido para a Secretaria de Saúde. É uma história, minha filha. Se for, dessa Secretaria de Saúde, eu fui designado para o Hospital de Psiquiatria Infantil. Lá eu morei. Está lá o prédio, escorado ali na Rua Manaus. E era uma psiquiatria louca. Era eletrochoque naqueles meninos todo dia. E a medicina psiquiátrica era muito atrasada naquele tempo, né? Eu morei lá, mas para dar assistência clínica, né? Para dar assistência clínica. Tinha os psiquiatras que iam atingir os meninos, mas eles tinham doenças clínicas também que exigiam do pediatra. Então eu cheguei a morar lá, nesse Hospital de Psiquiatria Infantil, que eu fui transferido para a Secretaria de Saúde. E lá eu trabalhei no 5º ano de medicina. E no 6º ano, amenizou um pouquinho, eu fui para o Instituto de Psicopedagogia, que era ao lado. Era uma coisa mais tranquila, sabe? Ajeitada, para você ir lá assinar o ponto, ficar lá um pouco de tempo e tal, não era tão rígido quanto era. E no Hospital de Psiquiatria Infantil, para você ter uma ideia, eu convivi com o professor Nunan. Ele era do Estado, porque o cara do Estado, ele era do Estado, ele ia lá todo dia para bater papo, dar uma assistência lá, né? Professor, e uma série de médicos assim, de nome que eram do Estado, que tinham um local onde davam assistência. Então lá eu lucrei ainda de conviver com gente boa, né? Hoje em dia eu não sei como é. Naquele tempo era mais maleável, porque a gente tinha a manhã toda, né? E 1 ou 2 aulas à tarde. Nem todo dia, às vezes 3 vezes por semana. Aí não era fácil não. Você tinha que contar com outra pessoa do lado. E a maioria dos chefes parece que não gostavam de você estudar medicina e te controlava, não deixava sair.
Mas a gente dava um jeito. Então, então agora deixava o paletó. Ia lá, tinha dias, assistia, porque eu trabalhava ali no centro. O departamento meu era na Amazonas. Amazonas com Tupinambás. Então, um funcionário lá, o outro falou, não, pode ir que eu faço o serviço, tá, vai lá na aula. Saía pelo parque, descia ele pelo parque e ia lá para ciências médicas, lá, assistia a aula e voltava. E também o estudo era muito bom, porque na Universidade Federal não tinha hospital. O ensino era dado na Santa Casa. E a Ciências Médicas foi fundada exatamente com o pessoal da Santa Casa ali. Então era todos faziam estágio, tudo lá na Santa Casa. A prática lá. E aí eu tenho a satisfação de ter sido pediatra de muitos colegas lá da Federal que conviviam comigo lá, muitos. Eu agradeço, né, até participar, isso vai ser muito bom, porque isso vai ficar para as gerações futuras, né? Por isso que eu estou dando esses toques assim, né, a respeito de estudar sem estudar muito, né, de dedicar à medicina, ética, por exemplo, uma coisa importantíssima. Hoje a ética está meio esquecida, sabe? Vamos ter ética, estudar muito, dedicar mais à consulta em si, à anamnese, aí vai ter medicina bem feita.